Você tem que ser uma voz que faça a diferença. Você não tem que apenas copiar uma mensagem, você tem que ser uma mensagem. É diferente de você pregar uma mensagem ou ser uma mensagem. A diferença do que Jesus ensinou para aquilo que talvez muitas pessoas tenham ensinado depois dele, é que ele foi uma verdade na geração dele. E que essa verdade chegou até nós, e essa boa nova chegou até nós, e esse evangelho ele tem poder. Ele tem poder para mudar a nossa mente. Ele tem poder para mudar a nossa circunstância. Ele tem poder para mudar todas as circunstâncias da nossa vida. Desde que você consiga encontrar a sintonia do Evangelho, a frequência do Evangelho. A palavra do Evangelho é uma frequência. Você tem que encontrar essa frequência. Aonde que ela está pegando, aonde que ela está ficando com clareza, ficando com uma voz limpa. A palavra de Deus, quando ela cai no nosso espírito e ela começa a se transformar em espírito e vida dentro de nós, é como se ela fosse uma frequência de ondas de rádio, que você procura a sintonia, daqui a pouco você vai ajustando, as palavras ficam um pouco embaçadas no início, mas depois você vai ajustando a frequência, daqui a pouco você está ouvindo aquela onda, aquela voz nitidamente. É isso que o Evangelho ele tem que fazer conosco. Nós temos que encontrar a frequência. Quando você encontra a frequência do Evangelho, em todos os momentos, numa situação da vida, você vai lidar com a sua frequência, com as suas ondas, com a sua maneira de ver, com a sua maneira de pensar, ou você vai fazer com que todas as circunstâncias sejam gerenciadas por essa voz que você recebe no seu íntimo, por essa frequência, essa voz que você recebe no seu ouvido espiritual, você recebe na sua mente espiritual. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhes são loucura. Porque as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente. Quando você ajusta a frequência da sua vida, a frequência da voz de Deus, você começa a ouvir Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Aí você vai poder exercer o seu livre-arbítrio da melhor forma possível. Muitas vezes nós oramos a Deus para que Deus mude as circunstâncias. Mas existem circunstâncias que não serão mudadas por Deus. Existem circunstâncias que serão mudadas por decisões nossas. Existem circunstâncias que serão mudadas por novas sementes que você vai estar semeando, para que você tenha novas colheitas. A lei do retorno é um fato inevitável. O que você planta, você colhe. Não tem como você escapar. Ninguém planta milho para colher soja. Você plantar uma lavoura de soja, você vai colher soja. Mas se você plantar uma lavoura de milho, é milho que você vai colher. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e entramos na frequência da voz de Deus, da palavra de Deus, da palavra do Evangelho, nós temos condições de exercer melhor o nosso livre-arbítrio. Você pode ouvir a voz de Deus
e ainda não exercer melhor o seu livre-arbítrio. Você ainda tomar decisões loucas, decisões infrutíferas na sua vida. O que vai trazer vida abundante para você? É apenas a palavra do Evangelho. Jesus disse assim: o ladrão, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância que ele tem para te dar, para me dar, é a vida de Deus em você. A vida de Deus é a vida do Evangelho. A vida de Deus é a vida do Evangelho. É o padrão do Evangelho. Não são um conjunto de regras, mas é apenas vida fluindo de você. Ajusta a frequência, ouve a voz de Deus, mude suas escolhas, plante novas sementes. Você terá frutos novos. Você frutificará para a vida. Frutificará para o Evangelho. Em todos os dias da vida nós estamos plantando sementes. Hoje você plantou muita coisa. Hoje eu plantei. Temos uma certeza que o que você plantou, você irá colher. Quais são as suas semeaduras? No sentido de toda essa palavra que eu estou trazendo para vocês. Quais são as suas sementes hoje que você tem na mão? A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Você tem que semear, mas semeie para a vida. Aqueles que semeiam na carne, colhem corrupção. Os que semeiam para o Espírito, colhem vida. Semear para o Espírito é semear para a sua nova natureza. Semear para o Espírito é semear para a sua nova vida. Semear para o Espírito é semear para a capacidade que existe em você de transformação que Deus plantou dentro de você, que é o seu Espírito que esquadrinha todo o seu corpo. Vamos colher vida? Semeie para a vida. A palavra de Deus é Espírito e vida. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. A palavra do Evangelho é Espírito e vida. O poder que o Evangelho tem é Espírito e vida. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Que vai falar um pouquinho de uma semente que você pode semear. Aqui esse fariseu, esse escriba, faz uma pergunta para Jesus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios.
Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais o ousava interrogar. Esse texto ele fala de dois grandes mandamentos da lei. Até a discussão aqui, pergunta para cá, pergunta para lá. O escriba perguntou, Jesus respondeu, e o escriba concordou com Jesus a respeito desse mandamento, que era amar a Deus de todas as melhores formas que você pudesse, da melhor forma que você possa amar, e também amar o próximo como a si mesmo. E Jesus disse para ele, porque ele havia respondido com sabedoria: não estás longe do reino de Deus. Aqui ele coloca o amor a Deus acima de todas as coisas. E coloca o amor ao próximo como a si próprio. Mas o livro de João, ali no livro de João, no capítulo 13, no versículo 34, é Jesus falando depois da ceia. Você vê que o texto que eu li fala do grande mandamento. E agora, aqui nesse texto, Jesus fala de um novo mandamento. E aí você pode chegar com a questão para mim: eu tenho que cumprir todos os mandamentos da lei de Moisés? A palavra de Deus diz que quem ama cumpre a lei, porque toda lei ela se resume num mandamento só, que é o amor. Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E que vocês se amem uns aos outros. E nisto vocês conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Jesus disse que você tem que amar o seu próximo. O amor é uma excelente semente para você semear. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se ele não ama aquela pessoa que ele vê. Não tem como você dizer que eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu faço tudo por Deus. Mas Deus decidiu ser amado no próximo. E o próximo é aquele que está próximo de você. É aquele que de alguma forma ele entrou no seu ciclo de encontro, no seu ciclo de relacionamento, ou aquele que cruzou com você de alguma forma na existência. Esse é o seu próximo. Ninguém pode amar a Deus que não vê, se não amar aquele que o nosso próprio olho humano vê.
Por isso que as crenças hoje elas estão todas deturpadas. Principalmente os religiosos, que se dizem religiosos. Eles até excluem os outros, a quem eles deveriam acolher, pelo fato deles não professarem a mesma fé. Em nenhum momento na Escritura, Jesus disse, o Evangelho disse, para você excluir esse ou aquele. O Evangelho, ele nasce em amor. Ele nasce em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele nasce no amor e ele é multiplicado no amor uns pelos outros. E em nenhum momento da Escritura ou do Evangelho você vê colocando-se uma barreira religiosa entre este ou aquele. Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. É este mandamento que você tem que seguir, que vos ameis uns aos outros. Porque quem consegue fazer isso, vai cumprir todos os demais brincando. Porque quem consegue amar o seu próximo, que pensa diferente de si, ou você consegue aceitar o seu próximo, que pensa de outra forma que você mesmo pensa. Se você conseguir fazer isso, você estará cumprindo a lei. Porque essa é a coisa mais difícil que existe. Você pode cumprir qualquer tipo de rito religioso. Você pode cumprir qualquer tipo de rito religioso. Ele não trará você para perto do Evangelho. Ele não fará você justificado de alguma forma diante do Evangelho, diante de Deus. Porque ele disse aqui em Marcos que amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos 12:33. Amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Olha o discernimento que um religioso teve, que esse escriba que estava falando aqui teve. Excede todos holocaustos e sacrifícios, você amar a outra pessoa. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e que também vocês se amem uns aos outros. E aí vocês conhecerão que são discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Mas discípulos de quem? De uma igreja, de uma religião, de um grupo? Não, discípulos de Jesus, discípulos do Evangelho, discípulos da palavra da vida. Aí você terá vida, e vida em abundância. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, porque aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino.
E você sabe que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Pensa nisso. Quem é assassino? Aquele que odeia. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Está escrito na vossa lei: não matarás. Aqui ninguém matou, graças a Deus. Porque no mundo é um percentual pequeno de gente que matou o outro. Mas Jesus diz que aquele que odiar a seu irmão sem motivo, já o matou. Porque o reino de Deus acontece na subjetividade do ser. É dentro de você. Quem odeia já é assassino. Quem odeia já é assassino. E assassino não tem vida eterna em si. Porque o que ele tem é morte. E o texto aqui está dizendo que nós passamos da morte para a vida quando nós amamos os nossos semelhantes. E quem é meu semelhante? É o meu semelhante. É todo ser que respira. Todo ser humano que respira é seu semelhante. É igual a você. Eu tenho que amá-lo. Nisto conheceremos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida uns pelos outros. Será que nós estamos dando a vida uns pelos outros? Aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão perecer de necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, não amemos de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E quais são os mandamentos? Amar uns aos outros. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Nós podemos cumprir toda a lei quando amamos uns aos outros. O Evangelho é simples. É você aceitar. O Evangelho é acolher, é receber, é trazer para perto. Mas você vê a hipocrisia muitas vezes nos religiosos, que eles mais repelem do que acolhem. Eles simplesmente repelem porque não crê da mesma forma que você crê. Porque os outros não creem na forma que eles creem. Assim como os fariseus na época de Jesus também faziam. Você está debaixo de um novo mandamento, que é amar uns aos outros. Creia em Jesus e ame o seu próximo. Lucas 10, 25. Eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de
pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É parecido com outro texto, né? Mas aqui surgiu uma dúvida de quem seria o próximo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, um religioso, sacerdote, e vendo-o passou de lá. Semelhantemente, um levita descia aquele lugar, que também era alguém que trabalhava no templo, um levita, vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Olha só. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida bem deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está perto de você, para que você use misericórdia com ele. Esse é o seu próximo. Sacerdote cruzou naquele lugar, viu o cara ferido, viu o cara espancado, o cara tinha sido assaltado, olhou, não quis nem saber, não era com ele. Até parece uma história dos nossos dias, em que as pessoas estão pobres nas ruas, mendigos nas ruas, e as igrejas enriquecendo seus líderes, suas lideranças, mas são sacerdotes, passam de largo. Levitas, que são aqueles que também trabalham na obra de Deus, enxergando o rapaz ali naquele estado, passou de largo. Aí veio alguém que, segundo a justiça dos escribas e fariseus, era a pior raça possível. Os samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não ficavam nem perto. Eles discriminavam os samaritanos. Aí o samaritano usou de misericórdia para com aquele homem. Colocou óleo nos seus ferimentos, vinho, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, deu dinheiro ao hospedeiro, tratou dele, deu dinheiro, deixou ele lá hospedado para que quando ele voltasse, tivesse mais despesas, ele pagaria. Esse é o trabalho daquele que ama o seu semelhante. Não tem muito o que dizer sobre essa palavra.
mas nós temos muito o que pensar sobre ela. Quais os nossos semelhantes que precisam ser colocados óleo e vinho, azeite e vinho nas suas feridas? Quais são aqueles semelhantes que nós precisamos carregar e hospedá-los bem? Pagar a sua recuperação. E isso eu não estou falando apenas dessa parte material, mas a questão subjetiva, espiritual, a questão de você se libertar do receio de chegar perto dessa pessoa. Não sei se eu estou sendo claro. A gente tem essa barreira, como os religiosos tiveram. Essa barreira de chegar, de ajudar, de acolher, de ser generoso. Jesus vivia só com todo tipo de gente baixa, mas era quem precisava. Jesus disse que as prostitutas e os publicanos precediam eles no reino de Deus, precediam os religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, que tinham a sua justiça própria, se baseavam a sua vida em justiça própria. Mas Jesus acolhia homens como Zaqueu, que era um ladrão, e que, arrependido de tanta humildade de Jesus na sua casa, teve um quebrantamento de coração diante de Jesus, teve arrependimento. Esse tipo de atitude no Evangelho é tipo de atitude que gera arrependimento nas pessoas, que gera quebrantamento, que gera generosidade. Mas nós, geralmente, por causa da nossa justiça, nós repelimos essas pessoas, muitas vezes, porque estamos cobertos de uma casca religiosa ainda. Somos muito possessivos, o é meu, isso é meu. Sendo que o Evangelho muitas vezes nos diz, cada um tem em mente não o que é propriamente seu, mas o que é do outro. Que o seu seja do outro em doação. Por isso que é melhor nós ir num velório do que numa festa. Porque num velório a gente vê o fim de todos os homens. Mas numa festa a gente vê a ostentação, a luxúria, o orgulho. Mas quando você vai num velório, você olha para aquela pessoa que está ali. Ali foi tudo que ela era, já era. Acabou-se. Se era orgulhosa, se tinha carro, se tinha casa, se tinha propriedade, se tinha dinheiro, se não tinha nada. Nem a roupa ou o sarcófago que se colocou vai segurar a passagem da eternidade para aquela pessoa. Diz que Pedro diz lá na sua epístola que a vida é como um vapor que se levanta e logo se desvanece. Toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor é que permanece para sempre. A palavra do Evangelho é que permanece para sempre.
O legado do Evangelho de uma pessoa que creu, que foi generosa, foi amorosa, que amou seu semelhante, que cuidou do seu semelhante, é algo muito mais duradouro, porque dura para sempre. É algo eterno. Porque o legado de uma pessoa dessa vai ficar para sempre. Lá o escritor de Hebreus diz que as obras de Abel falam até hoje, dão testemunho, porque era um homem que creu. E as nossas obras, qual testemunhos das nossas obras? Não digo obras para justificação, mas obras de fé. Obra de fé é crer. Quando você crê, você ama o seu semelhante. Quando você crê, você acolhe o seu semelhante. E o seu semelhante é seu semelhante. Não é porque ele tem ou não tem afinidade com você. Ele é um outro igual a você, que também precisa ser alcançado pela mesma misericórdia que você foi alcançado. Pela mesma misericórdia que eu fui alcançado. Pela mesma misericórdia que foi derramada na cruz. Pela mesma graça em Jesus na cruz do Calvário. Essas pessoas têm que ser alcançadas. E começa com atos de amor. Eu digo, geralmente nós amamos aqueles que estão perto de nós. Que às vezes até dentro das famílias existem essas barreiras. E você sabe do que eu estou falando. Até dentro das famílias existem essas barreiras. Mas o Evangelho veio para romper com todas essas amarras e cadeias do inferno. Porque você só está perto do reino de Deus quando você ama. Se você não ama, você nem é do reino de Deus. Se você não ama seu semelhante, não vai amar a Deus. Está escrito? Quem não ama aquele que vê, não ama a Deus que não vê. Essa mensagem é uma reflexão para nós. Não se preocupe que eu não sou diferente em nada de vocês. Não se preocupe. Que o que eu estou falando, eu tenho que absorver da mesma forma. Porque eu não sou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como um padrão. E todos nós estamos caminhando no padrão. Para caminhar em direção a esse padrão, o padrão de Cristo, o amor de Cristo. A imagem de Cristo, a transformação à sua imagem. Sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, um pouco aqui, um pouco ali. Olhando obscuramente agora, mas a luz vai clareando, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser um dia. E o sol da justiça nos iluminará a todos. Jesus é o sol da justiça. É o sol que tem que nos iluminar. Aquela mesma luz que resplandeceu no Monte da Transfiguração e o seu rosto ficou como o sol ali naquele lugar. As suas vestes ficaram mais alvas que a branca lã. De glória em glória, de fé em fé. Prossigamos. Quem é seu semelhante? Você sabe. Comece amando os que você tem do seu lado. Comece amando os do seu convívio. Comece amando os que estão mais longe, os que estão mais longe. Alcance aqueles que você odeia. Porque se você odeia, você é assassino. E os assassinos não têm a vida eterna presente em si. Deus me livre de
de ser um assassino. De eu odiar uma pessoa. Deus te livre. Deus te livre de fazer o mal, de maquinar o mal. Eu não consigo fazer isso. Isso eu não consigo fazer. Maquinar o mal. O que eu posso fazer para machucar esse cara, essa mulher? Você sabe como machucar. A pessoa sabe como machucar. Sabe até usar as palavras certas. Vocês não precisam nem apertar, não dar um beliscão, nem atirar nele, nem pegar uma faca. Até uma palavra sua é suficiente para acabar com o cara. Ou com a mulher, ou seja lá quem for. Você sabe usar até uma palavra bonita para magoar o cara. Porque lá no seu coração, você enviou aquela palavra com outra intenção. É no coração o negócio acontece. E graças a Deus que eu não consigo entrar no seu coração e saber, mas você sabe. É aqui que tem que mudar. É aqui que as sementes têm que ser plantadas. As sementes da palavra de Deus. A frequência aqui tem que ser mudada. É aqui que vai acontecer. É aqui dentro. É aí que você muda. Daqui vem para cá. Ó. Quando você começa a ter mudanças na sua mente, o seu exterior automaticamente ele vai se abrindo. E as pessoas vão vendo a beleza que você é. Uma coisa eu digo, irmãos, você não é isso. Isso é o que você se tornou, mas você não é isso. Você é uma pessoa boa de Deus. Mas você se tornou em algo escuro na sua mente. Mas nós não somos isso. Porque eu não posso impedir de pensar. Às vezes vem um pensamento. Quando Caim estava triste porque Deus aceitou a oferta de Abel, aí o Senhor disse para Caim: por que tu anda triste? Por que tu anda com semblante descaído? Por que você anda para baixo? O mal está em você, disse Deus para Caim. Cumpre a você dominar. Cumpre a você dominar. Cumpre a você dominar. Cumpre a você dominar esse mal. O mal jaz à tua porta. Mas é você que vai dominar. Não vai vir um anjo dizer: eu vou te ajudar agora a você decidir pelo bem. Não, é você que vai decidir pelo bem. Ou você vai decidir fazer o bem. Ou você vai decidir odiar. Ou você vai decidir dividir. Ou você vai decidir separar. Você não vai decidir ajuntar, acolher. Cumpre a você dominar. Não adianta ficar noites em claro orando, pedindo: Deus me ajuda. Deus te dá força, mas cumpre a você dominar esse mal. Deus veio para Caim e avisou: ó, o mal está no teu lado aí. E o que ele fez? Matou o irmão. Porque ele era do maligno. Mas ele não dominou o mal que estava na mente dele. Nós podemos dominar isso na nossa mente. O Espírito Santo está com você, vai ajudar você. Assim como Deus falou com Caim, Deus fala conosco. Deus nos dá oportunidades. Amém, queridos? Deus nos dá oportunidades, porque a sua graça é abundante. A sua graça, ela é superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus.